Pessoal, vamos iniciar aqui a inserção da nossa pintura, da nossa fachada e também vistas laterais, fundos e tudo mais. E o que é que a gente tem que ter em mente? Eu vou voltar aqui para o meu Google e eu pesquisei aqui por fachadas duplex modernas, né? É bem interessante a gente fazer isso, pesquisar por ideias, né? Por inspirações. Não é proibido a gente fazer isso, é como se fosse obrigatório, né? Porque a gente pode ver algumas ideias e se basear naquilo. Às vezes a gente não se baseia totalmente, tira umas coisas de um projeto, tira umas coisas de outro, e assim por diante a gente vai fazendo uma coisa bacana, né? E o que é que eu queria falar para vocês? A gente tem que escolher tonalidades em que a gente destaque um porcelanato. A gente pode destacar um porcelanato, somente um. Não é muito bom a gente escolher mais de um porcelanato, a não ser que seja de tonalidade totalmente diferente, como por exemplo, eu escolho um porcelanato amadeirado aqui. Eu não posso escolher, por exemplo, um revestimento 3D que tire o destaque do meu porcelanato amadeirado. Fica bem estranho. A gente tem que, vamos supor, colocar uma pedra, aquelas pedras rústicas e misturar com um porcelanato, entendeu? Vai ficar uma coisa bem estranha. Só para você entender melhor, você vê aqui que ele deu um destaque bem grande aqui nessa tonalidade de madeira, tanto na porta, né? Aqui eu acho que ele escolheu uma porta e depois o completou com madeira, né? Peças de ripas amadeirada até chegar aqui no topo aqui da laje. E o resto ele completou praticamente com tonalidades aqui bem claras, né? Deixando sempre destacado esse amadeirado. Da mesma forma que a gente vê aqui um porcelanato destacando nessa faixa, na verdade aqui é a porta, né? Então a porta está aqui em destaque com esse porcelanato e o resto ele colocou uma textura, né? Uma textura aqui eu acho que foi branco gelo, né? E assim por diante a gente vai vendo que um porcelanato ele fica destacado e o resto a gente preenche com pintura. Aqui ele já misturou, né? Vocês veem que ele colocou tanto esse porcelanato amadeirado quanto esse revestimento rústico aqui. Essa situação que eu queria evitar com vocês, no máximo a gente misturar esses dois, no máximo. Mais do que isso não pode. A gente não pode botar, por exemplo, três porcelanatos na fachada, pelo amor de Deus. Somente no máximo estourando dois aqui já é o limite mesmo que você veja que já vai ficando estranho, né? Então, no máximo isso. E vamos ver aqui mais ideias. Mas eu queria destacar que eu gostei muito um pouco aqui dessas tonalidades. A gente pode usar uma textura de cimento queimado aqui justamente nessa faixa aqui do nosso beiral, né? Aqui nessa parte de cima do beiral, usar justamente o porcelanato amadeirado aqui e o resto colocar aqui de textura branco gelo, né? Para a gente dar um destaque nesse porcelanato, nesse nosso porcelanato, nessa faixa aqui da porta. Então vamos fazer isso, né? Primeiramente, como é que a gente escolhe os tipos de pintura? A gente pode vir aqui no Google e pesquisar um tipo de pintura específica, como eu coloquei aqui, textura cimento queimado, né? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui textura branco gelo, vamos supor. Ele vai me mostrar algumas texturas. Eu posso colocar aqui revestimento 3D, textura. Ele vai me mostrar aqui alguns tipos de revestimento. E assim a gente vai utilizando, né? Revestimento 3D, e assim por diante. Eu poderia até mesmo pesquisar um papel de parede e utilizar também em áreas internas. A gente pode também pesquisar por papel de parede. Olha aqui como é bacana. Podemos às vezes até mesmo fazer algumas edições em alguns elementos, como por exemplo aqui, eu poderia fazer um corte nele, né, no Photoshop ou até mesmo no Paint, né? E isso é uma das primeiras formas que a gente pode utilizar
para a gente encontrar pinturas. Outra coisa que a gente pode fazer é pesquisar por algumas marcas em que já tem revestimentos prontos em BIM, entendeu? Como por exemplo, eu posso pesquisar aqui uma bem conhecida, a Sherwin-Williams tem biblioteca BIM. Eu posso pesquisar por uma biblioteca BIM em que vai ter todas as pinturas configuradas em tipos de textura, texturato e assim por diante. Algumas marcas elas já estão fazendo isso. Vamos ver aqui, ó, Shelly Williams BIM Library. Vocês veem aqui que já tem no site oficial da Shelly Williams. E aqui eu posso fazer o download, né? Download Shelly Williams Library. Posso fazer aqui esse download. E vocês veem que já iniciou aqui o download e ele diz aqui, ó, BIM Library, Bring your paint to life in Revit. Traga a sua pintura para a vida no Revit, né? Isso daqui eu já tô baixando em Revit e ele já está aqui efetuando o nosso download. E depois da gente baixar nessa biblioteca BIM da Shelly Williams, não só BIM, mas a gente tem outras marcas, e eu também vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer. A gente pode vir aqui em materiais, gerenciar, né? Menu gerenciar, materiais, clicamos aqui em materiais. E aqui em materiais, eu vou expandir essa caixa de diálogo aqui. Vocês veem que tem aqui uma opção embaixo de criar, abrir e editar bibliotecas. Eu posso abrir uma biblioteca existente, ou seja, justamente a biblioteca da Shelly Williams, que já foi criada pela Shelly Williams, e eu posso abri-la. Ou eu posso também criar uma nova biblioteca. Eu venho aqui em abrir biblioteca. Vocês veem que ele já me mandou para a pasta lá da Shelly Williams. Eu vou vir em Paint. E aqui a Shelly Williams, quando eu baixei o material, ele me deu aqui diversos tipos. Mas os principais são esses aqui que estão com mais megabytes, né? O resto não importa. Vocês veem aqui que o tamanho aqui desses são bem pequenos. Então a gente pode aqui, por exemplo, vamos supor, tem diversos tipos. Self-cleaning, beleza, vertical. Vou vir aqui nesses mais embaixo, que a gente tem aqui, por exemplo, High Gloss, Low Luster, Acrylic, Dry Fall. Pronto, a gente pode selecionar. É porque aqui ele está em inglês, né? Mas aqui a gente tem aqui um acrílico, né? Vamos aqui selecionar, abrir. Eu venho abrir, ele já vai carregar aqui todos os materiais. Pronto, carregou. Olha que bacana que é esse daqui, gente. Ele já me dá aqui diversas pinturas pré-configuradas, diversas cores diferentes, entendeu? Essa é uma das formas que a gente pode trabalhar aqui no nosso Revit, né? Posso selecionar aqui essa pintura. E quando eu seleciono a pintura, o que é que eu vou fazer? Eu posso vir aqui em adicionar material ao documento. Ou seja, ele não está carregado aqui ainda nos materiais. Se eu for lá em PT de Paint, na pintura, eu não consigo selecionar. Eu tenho que vir aqui e tenho que vir adicionar material ao documento. Pronto, ele já foi adicionado. Vocês veem aqui que Paint Shelly Williams caramelizado, né? Já até aquela cor um pouco caramelizada. Ele já dá aqui a cor toda configurada aqui no Revit, né? Então eu vou em aplicar, eu venho em OK. Pronto, pessoal. Agora vamos selecionar o comando pintura, que é o atalho PT, P e T. Ou além disso, a gente pode vir aqui em modificar, no menu modificar, e a gente tem aqui em geometria, a gente tem a pintura, né? Ele até me fala aqui o comando PT. Eu posso selecionar pintura e em pintura vai me aparecer aqui diversos materiais, inclusive aquele da Shelly Williams que a gente acabou de abrir no nosso projeto. Eu posso vir aqui e pesquisar por Paint Shelly Williams, seleciono ele. Aqui é só para a gente demonstrar aqui os materiais que a gente pode estar utilizando. Materiais da Shelly Williams. Pronto. E assim a gente pode ir configurando a nossa pintura
Vamos ver aqui. Pronto. Enfim, essa é uma das formas que a gente pode estar utilizando. E eu poderia também carregar outros tipos de materiais, de outras bibliotecas. Se eu não me engano, eu acho que a Coral tem, não é a Coral, é outra marca. Eu tenho até baixado aqui, depois eu vou também disponibilizar vou também disponibilizar essa outra biblioteca. Pronto, eu vou vir aqui em materiais e a gente tem uma terceira forma da gente cadastrar a nossa pintura, que é justamente aqui criar um material, vou criar um novo material e vou colocar, por exemplo, textura branco gelo. Vou colocar aqui branco gelo, vou colocar um ponto na frente e beleza, ele foi aqui lá para cima. Vou utilizar a aparência de renderização e aqui em aparência a gente vai novamente nos recursos aqui do Revit, nos próprios recursos do Revit, e aí a gente pode escolher uma determinada pintura, né? Vamos ver aqui, pintura de parede. Ele me dá aqui alguns tipos de pintura de parede, textura de parede, né? Com brilho, pontilhado com brilho, raspagem com brilho. E como é que a gente usa isso? A gente usa aqui em substituir o recurso. Quando eu substituo esse recurso, ele vem diretamente para cá. Vocês veem que ele foi aqui diretamente para o nosso projeto, para o nosso navegador de materiais. E aqui em cor, eu posso escolher as cores aqui Pantone. Essas cores aqui são cores que já são. Eu vou aqui dar um OK, né? Já são pré-criados aqui pelo meu Revit. São como se fossem cores padrão, né? Por exemplo, black, yellow e assim por diante. Eu posso escolher uma determinada cor e também por tonalidade aqui. Vocês veem a infinidade de cor que a gente vai ter aqui no nosso Pantone do Revit, do próprio Revit. Vocês veem aqui que aqui já é uma tonalidade amadeirada, né? Por exemplo, e assim por diante. Vocês veem aqui a infinidade de cores aqui que o Revit vai ter por padrão. Então, a gente escolhe um tipo de pintura ali, no caso eu escolhi a textura, e aqui a gente configura a nossa cor. É bem bacana que a gente pode utilizar diretamente no nosso Revit, não precisamos utilizar bibliotecas de terceiros, né? E deixar o nosso projeto mais pesado. Pronto, voltei aqui e, por exemplo, vou utilizar essa textura branco gelo que eu acabei de criar e vamos ver aqui em PT, novamente, comando PT ou lá no menu modificar, né, a gente pode utilizar. E vou colocar aqui o ponto, né, que eu coloquei na frente e vou colocar a textura. Vamos ver aqui se vai aparecer ponto textura. Pronto, ele vai me mostrar esse branco que eu acabei de criar. E eu posso sair aplicando ele aqui no meu projeto. Vou aplicar aqui. Vocês veem que ele tem realmente uma tonalidade de textura quando eu aproximo aqui o meu mouse aqui para perto. E como eu havia dito, aqui a gente vai utilizar o porcelanato amadeirado. E aqui vamos utilizar vou colocar aqui nessa parte.
Lembrando, pessoal, que nessa parte aqui de dentro aqui onde tem o nosso telhado, não obrigatoriamente a gente precisa pintar, né? Porque geralmente o pessoal não pinta aqui nessa parte, a não ser que queiram proteger a edificação, né, contra a água da chuva, porque a gente sabe, né, que a pintura também protege a edificação, a pintura. Então, mas não é necessário a gente gastar dinheiro aqui pintando essa parte aqui de cima, né? Essa parte onde tem aqui o telhado. Eu poderia até aumentar um pouco mais essa altura para não ficar essa pontinha aqui aparecendo. E pronto, agora a gente vai configurar o nosso cimento queimado nessa faixa aqui, em toda essa faixa, e posteriormente o nosso porcelanato. Vamos deixar isso para a próxima aula e um grande abraço.